Shalom, vamos fazer um breve estudo sobre Daniel, capítulo de número 8. O texto nos diz assim: a visão sobre um carneiro e um bode. Versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, e para o oriente, e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir os exércitos do céu, e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como a aparência de um homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialistas em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Bom, este livro de Daniel é um
dos livros mais misteriosos do Antigo Testamento e é um livro muito espiritual, porque Deus, milênios antes, contou de forma simbólica ao seu vidente e profeta Daniel, quando este ainda era um jovem, havia saído de Israel, sendo levado cativo à Babilônia, e exerceu o ministério profético na terra da Babilônia. Porém, nós vemos que aqui neste capítulo de número 8, o próprio anjo, a partir do versículo 9, ele explica aquele capítulo, aquela visão, fala a respeito de um fato histórico, de algo que aconteceu e já se cumpriu, conforme o anjo mesmo disse, que aquele carneiro com 2 chifres, a princípio, que vinha do Oriente e se levantava contra o Ocidente, ele era a Média e a Pérsia, que foi justamente ali o reinado do antigo Irã, hoje é o atual Irã, mas ali ficava o Irã e, se não me engano, parte da Média também incluía o Afeganistão de hoje. Então, ali, a partir do versículo 20, ou é o Afeganistão ou é o Paquistão, acho que é o Afeganistão, que tinha uma partezinha que incluía ele dentro da Média também. Essa Média e Pérsia, né, foram 2 nações, 2 povos que se uniram e se tornaram apenas num, que ficou mais conhecido como o Império Persa. Ali, a partir do século IV a.C. adiante. E os medos já tinham conquistado o Império Babilônico, né, a partir do rei Belsazar, que era descendente de Nabucodonosor na época de Daniel, a partir do rei Dario, que era medo. E depois também se uniram os persas juntamente com os medos e se tornou num império só, né, com um rei também bem conhecido que ajudou o povo de Israel, que foi chamado por Deus de meu ungido, Ciro, o rei persa, no livro de Isaías, por exemplo, quando fala a respeito de uma profecia fantástica que 150 anos antes de existir um rei por nome de Ciro, o profeta Isaías, Deus já havia revelado para ele que haveria então de surgir um homem capacitado por Deus, ungido, para tornar o povo de Israel, para cumprir com seus propósitos na terra de Israel, 150 anos antes dele nascer. Deus já havia até dado o nome dele, chamado então ali de Ciro, o persa, meu ungido. Então, nós vemos aqui que houve um cumprimento histórico que se passou, conforme os versículos de número 20 a seguir do capítulo de número 8 de Daniel, o anjo ele explica, a partir do versículo 21 também, que o bode peludo é o rei da Grécia, o grande chifre entre os olhos é o primeiro rei, que historicamente foi Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, conhecido na história como o imperador do Império Grego, que foi um jovem que conseguiu conquistar o mundo da sua época, né, ainda sendo muito jovem, e um pouco tempo de vida ele também faleceu, ele morreu misteriosamente. E aquele grande chifre que era notável, chamado de Alexandre o Grande, ao ser quebrado assim de um momento para o outro, veio então a surgir 4 chifres em seu lugar, que foram os seus 4 generais, que repartiram o reino. Ele havia conquistado terras ali, o imperador grego Alexandre, e então ali foi dividido, né, isso daqui é uma profecia histórica passada, porém, nós vemos aqui mais tarde, deixa eu concluir, esses 4 generais, eles tomaram de conta, conforme o texto,
dos 4 ventos, né, ou seja, dos 4 pontos cardeais aqui deste império, que foram aí Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Eles tomaram parte aí do sul, do norte, do leste e do oeste do Império Grego, que incluía, né, várias nações do Oriente Médio, até mesmo até a Índia. E quando nós vemos, por exemplo, que a partir destes 4 chifres haveria então desenrolar da história que é explicado no capítulo de número 11 de Daniel, a respeito do rei do sul e do rei do norte. Por quê? Porque agora a história vai enfatizar conflitos, guerras entre estes 2 reis principais destes 4, que era o rei do sul e o rei do norte. O rei do sul, Ptolomeu, e o rei do norte, Seleuco. Então, aí, no capítulo de número 11 relata mais especificamente porque, conforme na visão, capítulo de número 8, destes 4 chifres, surgiria, então, um pequeno poder, um pequeno chifre, e que esse chifre, conforme o versículo 9 do capítulo 8 de Daniel, diz que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até atingir os exércitos dos céus, e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi-lhe entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aí então ouve-se uma voz, um santo fala com o outro, e pergunta até quando que duraria aquela visão, até quando que aquela visão duraria. A visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, em que o santuário e o exército foram entregues para ser pisados. Aí o outro santo responde e diz, no versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Olha aqui a palavra em hebraico, o purificado, aqui foi um entendimento do tradutor que ele colocou como que purificado. Por quê? Porque historicamente o que aconteceu foi que dentro desses 4 generais, desses 4 chifres que surgiram na caída do primeiro grande chifre, que foi Alexandre o Grande, dentre esses 4 generais, o do sul com o do norte começaram a entrar em conflitos, em guerras, conforme é explicado no capítulo de número 11, isto é, historicamente. E então, com o passar dos anos, foram se passando aí alguns anos, aí quase 200 anos, até que então, do Reino do Norte de Israel, da parte de Israel, de cima de Israel, do Reino do Norte, né, que ali representava o Império Seleucida, ou seja, de Seleuco, que era o rei do norte. A partir dele, né, surgiu então um pequeno chifre que foi Antíoco Epífanes IV, se não me falha a memória. E Antíoco Epífanes IV surgiu aí por mais ou menos 175 a.C., né? E a história, principalmente no livro apócrifo que conta esta história com mais detalhe, de Macabeus, o livro apócrifo de Macabeus, conta com mais detalhes sobre esse fato que ocorreu no 2º século antes de Cristo. Quando então, né, Antíoco Epifânio IV, ele devastou Jerusalém, ele massacrou os judeus e fez coisas atrozes, coisas terríveis, e inclusive também profanou o culto à adoração no templo. E corrompeu, né, os chefes do povo, príncipes do povo, sacerdotes, para que deixassem a lei de Deus, para que ensinassem, né, a anomia, a iniquidade, a contrariedade à lei de Deus, né, a transgressão. E foi coisas horríveis que ele fez porque ele era um protótipo do anticristo, uma figura do anticristo do Antigo Testamento. Porém, quando vem Jesus no livro de Mateus, capítulo de número 24, ele não trata esta profecia de Daniel como já cumprida. No capítulo de número 24, Jesus ele ainda diz, quando, pois, virdes o abominável,
da desolação de quem o profeta Daniel se referiu, estando no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja para os montes. Então, ele está dizendo de um tempo que ainda não aconteceu, mas que é um tempo que não pode ser comparado com tudo o que aconteceu anteriormente na profecia histórica já cumprida e com toda a história da humanidade. Nunca houve e nunca haverá um tempo como aquele. Então, Jesus, ele fala que esta profecia não havia se cumprido na íntegra, ela não havia se cumprido de forma completa, ela havia se cumprido de forma parcial. Então, ali foi simplesmente um protótipo de algo que aconteceria, porque inclusive também aqui um santo vai perguntar a outro santo quando que essas visões, essa visão aqui, ela vai se encerrar. E então, o outro santo ele diz no versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs. Quando estas palavras, tardes e manhãs, elas vêm normalmente, elas se referem a, por exemplo, o contexto do sacrifício, dos sacrifícios diários, que era feito um de tarde e um de manhã. E então, por quê? Porque até mesmo dentro deste contexto está falando de sacrifício, porque os sacrifícios eles seriam tirados pelo aquele pequeno chifre histórico e que estes sacrifícios eles seriam então por causa da transgressão, conforme está escrito, seriam cessados, o que futuramente nós podemos conectar isto também com Daniel capítulo de número 9, quando ele fala que haverá uma aliança e que na metade de uma aliança, né, de um tempo de 7 anos, vai se quebrar essa aliança, então também os sacrifícios diários serão cessados. Mas aqui ele está falando de 2.300 tardes e manhãs que historicamente, né, poderia ter sido cumprido sim, como em formas de dias, quando que Antíoco Epifânio ele invadiu o templo e sacrificou animais imundos e colocou a estátua do seu deus, que era Zeus, no templo, né, e colocou o seu sacerdote lá também, e o seu falso profeta, que era, se não me engano, Menelau. E então, a partir deste momento, né, a Bíblia ela fala que haveria 2.300 tardes e manhãs até que o santuário fosse purificado. E aqui a palavra eu não estou com a Bíblia aqui em hebraico, porém a palavra aqui ela traz a ideia de ser justificado, ou seja, o santuário ele seria reparado, ele se tornaria, né, um santuário propício novamente. Então, nós vemos que tardes e manhãs, dentro deste contexto de sacrifício, se nós pararmos para ver, realmente se refere, né, a um sacrifício que é feito durante o dia, uma tarde e uma manhã. Então, 2.300 tardes e manhãs equivaleria a 1.150 dias, que foram mais ou menos o tempo aí, quase 3 anos e meio, em que depois que Antíoco Epífanes ele trouxe a abominação no templo, e quase depois de 3 anos e meio, então, os judeus conseguiram naquela época recuperar novamente, né, o templo, vencer, né, o império, né, de Antíoco. E Deus então pesou a mão sobre Antíoco e conta a história que ele, sem auxílio de mãos de homens, né, quando ele havia fugido, e ele morreu, né, conforme conta a história, que os vermes começaram então a comer ele de dentro para fora. E ele talvez passou aí dias morrendo assim. Então, nós vemos que profeticamente, porque é uma profecia aqui, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que aquele, né, que viria ainda, abominável da desolação, ele ainda não havia vindo, que ali foi simplesmente uma profecia histórica, né, parcialmente cumprida, porém futuramente aconteceria de fato. E pelo texto que nós vemos aqui no versículo 13 do capítulo 8, né, quando lhe é perguntado a respeito de até quando que duraria esta visão, então é respondido até 2.300 tardes e manhãs, que em profecia cada dia equivale a um ano. Cada dia equivale a um ano. Porém, nós vemos que aqui no livro de Daniel,
né? Por exemplo, no capítulo Avante, capítulo de número 9, fala a respeito das 490, né? Das 70, aliás, semanas, né? 70 semanas que estão proferidas e direcionadas ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Essas 70 semanas, ou seja, 70 dias, elas são transformadas em anos até então chegar à vinda do rei Messias, que no texto de Daniel, capítulo de número 9, ele é tirado, ele é cortado da terra, e então se inicia um novo tempo para o povo gentílico, a graça que é estendida ao povo gentílico. Quando nós vemos então que fica faltando apenas uma última semana, que ela é realizada, ela é concretizada no tempo do fim, é uma porta que Deus abre agora novamente para o povo de Israel se voltar a Deus e ver que realmente a única salvação, a única solução é se render ao verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, para que eles sejam também incluídos dentro da verdadeira aliança que foi feita e profetizada até mesmo ao profeta Jeremias, no seu capítulo 31, versículo 31. Então, nós vemos que esta profecia de dias, conforme está escrito também no livro de Ezequiel, quando Deus fala a Ezequiel dizendo, olha, o povo de Israel era obstinado também, para cada dia que o povo de Israel passaria no deserto, eu dei por anos. Então, eles passariam ao menos 40 dias no deserto, porém, cada dia se transformou em um ano. Eles passaram por 40 anos no deserto. Então, profeticamente, os dias em profecia se equivalem a anos, conforme nós vemos mesmo no capítulo de número 9. E, profeticamente, estes anos de profecia, eles não são contados, né, como são contados no nosso calendário de 365 e 366, no ano bissexto, dias, mas são contados no calendário bíblico de 360 dias. Então, há uma diferença de pelo menos 5 a 6 dias anuais. E quando nós vemos que aí há 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, dentro desta visão, deste carneiro e bode. Por exemplo, nós vemos que este bode, quando o chifre grande ele está no auge, né, Alexandre o Grande, é justamente aí, né, nos anos 334 a.C., quando ele dura mais ou menos aí uns 11 anos de governo, até 323, e então ele morre até a divisão do seu reino, do seu império, para os seus 4 generais. Então, este bode, que é a princípio da onde que vai surgir futuramente o pequeno chifre, da onde que também vai ser tirado o sacrifício diário e o lugar santo do seu santuário vai ser deitado abaixo e até mesmo os exércitos lhe serão entregues. Este bode, ele se inicia neste tempo da visão, de 334 a.C., somados a 2.300 tardes e manhãs proféticas em anos, que são 2.300 anos, isto vai aos anos 1939. Mas como assim? Isso tem uma diferença devido a justamente estes 5 e 6 dias, quando é o ano bissexto. Então, se transformarmos estes 2.300 tardes e manhãs em anos do calendário judaico, eles serão muito menores os dias. Serão dias, anos menores, não será 2.300 anos. Então, somados aí 334 antes de Cristo, que foi o início da visão, né, da operação do bode, até então 2.300 anos a seguir do calendário judaico, de 360 dias, que é o calendário bíblico, vai se iniciar aí até o ano 1939, que foi, né, o ano em que estava em auge aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir daí, se inicia, né, algo que nós podemos nos focar nesse sentido de observar o que vai, a partir daí, a partir de então, se desenrolando
na profecia, né, profética, na profecia escatológica, porque a partir então da Segunda Guerra Mundial, aqui no levantamento, né, de Hitler, né, que é um outro protótipo do anticristo, e 1939, né, foram anos aí onde que estava acontecendo aquela guerra europeia chamada de Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, onde existia alguns países contra outros países, né, eu não vou ser bem específico, mas que tudo isso muda o sentido da profecia, quando nós analisamos por esse ponto de vista, e, e nos faz pensar, e nos faz refletir sobre todo o conjunto de profecia que um dia foi histórica e agora está se cumprindo profeticamente, escatologicamente, ou seja, para o tempo do fim. Porque a palavra de Deus, ela era, ela é e ela continua sendo, ou seja, ela é viva, ela é eficaz, ela continua operante. E conforme Salomão também disse em Eclesiastes, o que era é, e o que é continuará sendo, porque não há nada novo debaixo do sol. Então, nós vemos que a partir de então vai sendo cumpridas profecias relacionadas a esta, né? Nós podemos comparar aí, né, que, por exemplo, a Alemanha de Hitler, né, massacrou, fez algo terrível com os judeus, se levantou contra nações e tudo mais. E a partir de então, depois de 6 anos, foi criado, né, a organização aí Mundial das Nações Unidas, que é a ONU, e em 1945, a partir daí, eles, em concílio, decidiram-se de entregar, né, a terra de Israel novamente para o povo judeu que havia sido, né, aí tão massacrado e humilhado. Então, para se cumprir parcialmente também as profecias de que Jerusalém seria novamente habitada pelo povo judeu e que também agora, né, conforme nós vemos que somente o Senhor Jesus é quem vai cumprir as profecias messiânicas de dar a terra de Israel ao povo judeu e restaurar todas as tribos de Israel ao seu lugar, somente o Senhor, Jesus, que é o Rei Messias, único, legítimo, ele vai conquistar as terras, né, não somente aquele pontinho de terra, né, que foi entregue pela ONU a Israel, ao povo judeu, mas que vai conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, quando Deus falou para Abraão, tá vendo essa larga expansão, esse lugar enorme, né, de terra, então a tua descendência a ela será destinada. Então, ali desde o rio Eufrates, né, na parte ali próxima ao Iraque, né, até, né, o Egito, até partes do Egito, né, será entregue ao povo judeu, ou seja, uma larga extensão de terra, vasta extensão de terra será dada ao povo de Israel no reinado do rei Messias, que somente Jesus vai cumprir com essa profecia. Mas então a ONU, né, a partir de 2 anos a seguir, 1947, né, começa então a fazer as suas reuniões e votações e tudo mais para que o Estado judeu viesse novamente. Em 1948, de fato, né, o Brasil ajudou nisso, com o presidente que tinha na época, foi o último voto. Israel voltou a ser uma nação em um só dia. E a partir de então, né, essa grande organização, que é a Organização das Nações Unidas, né, ela começou a criar instituições nelas mesmas para sempre aqueles países que lutaram desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e venceram, esses países sempre tivessem no poder entre as nações, tivesse mais poder entre as nações. Então houve, aí tem alguns braços, né, da ONU, como a OTAN, que é um protótipo do exército do anticristo, por exemplo, tem a, a Unesco, né, que trabalha aí na, entre aspas, educação das nações, né,
cultura e essas coisas tudo. E tem a OMS, que trabalha aí, né, a Organização Mundial da Saúde, em questões, né, de ditar hoje, né, questões sanitárias aí para o mundo. E, ou seja, tudo ali a partir de nações que venceram, nações poderosíssimas que venceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu posso ser bem mais específico, né, eu não tenho todo esse tempo, mas com o tempo nós vamos chegando lá. Bom, que Deus abençoe, fique na paz, até breve.